Hoje vamos falar no quadro Rondônia, Raízes e Memória sobre os territórios brasileiros, como o Território Federal do Guaporé, Território Federal de Rondônia e também o Estado de Rondônia. Os territórios foram criados para guarnecer as divisas brasileiras. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial, então o presidente Getúlio Vargas tinha medo que os estrangeiros invadissem o Brasil. Então foi criada uma lei, criados 7 territórios. Então um deles, o território Federal do Guaporé, que é o nosso território que nós vamos falar hoje. Ah, sim. Seu João, o Território Federal do Guaporé, né, ele foi criado pela Lei Federal 5.812, né? Qual foi a data que foi aí oficialmente criado esse território? Em 13 de setembro de 1943. Qual era o presidente da época? O presidente Dr. Getúlio Vargas, que ele foi presidente da República por 19 anos. Depois do Dom Pedro II, ele foi o que mais governou o Brasil. 19 anos ele foi presidente do Brasil. Essas terras, elas foram desmembradas da onde? As terras foram desmembradas, um pedaço do estado de Mato Grosso e outro pedaço do estado do Amazonas. Foi criado um território desse tamanho. Então, por quê? Que aí, quando chegavam os navios que vinham, os navios piratas, que vinham entrar nas terras brasileiras, entravam pelo Rio Madeira e paravam nas corredeiras, que não podiam subir, as corredeiras do Santo Antônio, que nós já falamos disso aqui. Então, ele pegou um pedaço do Amazonas e outro pedaço de Mato Grosso e criou o Território Federal do Guaporé. Antigamente, o Território Federal do Guaporé também tinha um nome, né? Um nome aí não tanto comum, né? Estados Unidos. Ah, sim. Quando o Getúlio Vargas criou os territórios, o Brasil era Estados Unidos do Brasil. Por exemplo, eu nasci em 1933, eu nasci nos Estados Unidos do Brasil. E com a Constituição de 56, foi atualizado o Brasil como República Federativa do Brasil. Em que época foi passado aí o nome como República foi em 18, Federativa do Brasil? A Constituição foi elaborada, foi assinada em 18 de setembro de 1946, passando República Federativa do Brasil, que quase nenhum livro, quase nenhum escritor se preocupa em passar esses dados, que é pouquinhos dados, mas é muito importante para o nosso aprendizado. Além, né, do Território Federal do Guaporé, nós também tivemos o Território Federal de Rondônia também, então, né? Depois, e quando foi constituído? Então, vamos lá. O Auro Bringue de Mello foi o primeiro político nascido em Rondônia. Então, ele foi eleito pelo Estado do Amazonas e ele elaborou um projeto de lei passando o Território Federal do Guaporé para o Território Federal de Rondônia em homenagem ao Cândido Mariano da Silva Rondão, o último bandeirante e o maior sertanista do Brasil. Então ele fez esse projeto e passou em homenagem ao Rondão. E quem foi que sancionou? Qual era o político da época? O presidente da República, né, na época, foi o Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Foi em 17 de fevereiro de 1956. E tão breve também, né? O Território Federal de Rondônia foi passado para o Estado também. Não, aí demorou muito, né? Em 56 ele passou a Rondônia, território de Rondônia. Em 1981, ele passou a Estado de Rondônia. Por força da lei complementar, não é projeto de lei, por força da lei complementar, viu? Número 41, o Território Federal de Rondônia passou a Estado de Rondônia, no tempo do presidente general João Batista de Figueiredo. E o governador, o meu grande amigo, e o governador Jorge Teixeira de Oliveira, conhecido como Teixeirão. Ele que fez toda essa bravata e conseguiu fazer um estado punjante como nós temos hoje.
foi o nosso quadro de hoje. Nas suas considerações finais, seu O nosso próximo programa, semana que vem, nós estamos falando sobre os municípios que tinha no território federal do Guaporé, o município que tinha no território federal de Rondônia e os municípios, primeiro município criado no estado de Rondônia.